Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje eu quero falar com vocês rapidamente um vídeo bem curto explicando sobre o sacramento da confissão. Por que nós católicos confessamos nossos pecados com um padre, com um sacerdote? Então, desde os primeiros séculos na igreja, a gente sabe muito bem que a nossa igreja existe desde quando Jesus Cristo instituiu ela junto aos apóstolos, e desde os primeiros séculos, século I depois de Cristo, o povo de Deus, o povo cristão, já confessava os seus pecados. Se vocês forem pesquisar depois, vocês ainda até encontram em PDF esse livro chamado Didaquê. Nesse livro conta é como se fosse um catecismo dos primeiros séculos, onde tem algumas recomendações da igreja para a época. E no capítulo 4, verso 14 diz: Confesse seus pecados na reunião dos fiéis e não comece a orar estando com má consciência. E no capítulo 14, versículo 1 diz: Reúna-se no dia do Senhor, que é no domingo, para partir o pão e agradecer, após ter confessado seus pecados, para que o sacrifício seja puro. Nesse período, a confissão era feita junto à assembleia, e a confissão dos pecados muitas vezes era feita de maneira pública. Hoje, por evolução pastoral, nós fazemos essa confissão em segredo, somente nós e um sacerdote, como uma maneira de preservar a nossa integridade e também de fazer com que a gente não tenha uma timidez, porque a confissão é um momento onde nós somos o réu e nós mesmos nos acusamos. A nossa consciência, para que possamos aproximar da mesa do Senhor da Eucaristia, esteja em sã consciência, a gente nos limpa de todas as impurezas, de todas as maldades interiores do nosso coração. E o sacramento da confissão foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver nesse Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23, diz o seguinte: Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, ou seja, no domingo, que é o dia do Senhor, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam por medo dos judeus. Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, Cristo, que anteriormente, antes de toda a sua crucificação, morte, ele perdoou o pecado das pessoas que ele curava, e até os fariseus, né, brigavam com ele. Ele passa esse poder à igreja como forma de ele continuar agindo no mundo por meio dos irmãos. Cristo, ele instituiu a igreja para que a igreja, como sendo seu corpo, possa continuar a sua missão. Ele, num tempo que ele viveu conosco, ele nos deu o exemplo. E assim como ele perdoava os pecados, e isso cura qualquer doença, cura qualquer dor, qualquer enfermidade, ele passa esse poder para os apóstolos, para os discípulos. E posteriormente, né, nas comunidades onde os apóstolos na época eram perseguidos e mortos, quem foi sucedendo os apóstolos foi os bispos. Tanto é que a nossa igreja é católica apostólica romana. E por que apostólica? Porque viemos dos apóstolos. Os nossos antepassados, os nossos bispos são os apóstolos. E um foi, né, sucedendo ao outro. Então, dessa maneira, a gente percebe que o próprio Jesus deu esse poder para eles. Ele falou: olha, quando vocês perdoarem pecados, serão perdoados. Quando vocês não perdoarem, ou seja, quando vocês o retiverdes, negar o perdão, esse pecado não será perdoado. E isso somente Deus pode fazer. E Deus, que Jesus Cristo sendo Deus tinha essa capacidade, ele dá esse poder para os apóstolos, ele permite que eles façam isso para que a igreja possa continuar sua missão na terra.
E o próprio Senhor falou. Se o próprio Senhor instituiu, não tem discussão, não tem debate. É um fato. É um fato concreto. E resumidamente é isso. Posteriormente haverá mais vídeos explicando com mais detalhes, com outras fontes, com mais citações bíblicas, com mais reflexões, mas no momento um vídeo mais curto para deixar bem claro que o Senhor Jesus Cristo instituiu e que esse sacramento está presente nas Sagradas Escrituras.